Fala galera, beleza? Então aqui a dica do vídeo a respeito de caixaria com parafuso, tá? Eu sempre costumo fazer assim, eu acho que é muito melhor, até na questão de reaproveitamento de material, na hora de desmontar depois, você consegue reaproveitar totalmente, tá? Para isso você vai precisar obviamente de uma parafusadeira, tá? Seja ela elétrica ou seja ela a bateria, tá? A questão da bateria é a questão da praticidade, tá? Depois, por exemplo, na hora que você já for montar a caixaria no local, não tem aquela questão de extensão, de fio e tudo mais, tá? Eu sempre utilizo também a furadeira, para quê? Para furar, fazer um furo inicial na madeira ali, para depois colocar o parafuso. Mas essas parafusadeiras são bem fortes, ela não tem problema algum em colocar o parafuso diretamente na madeira. A questão é mais relacionada, tipo assim, colocar o parafuso bem centralizado. Às vezes, se você coloca ele direto na madeira, sem uma furação de referência, ele sai um pouco para o lado e tudo mais, tá? Mas dá, sem problema algum. Aí, dependendo do tamanho da caixaria, é o que determina a quantidade de parafusos que você vai colocar, tá? Por exemplo, aqui seria uma que vai ficar mais ou menos 14 por 15, tá? A coluna depois. Eu estou colocando cada parafuso a 1 palmo, tá? E a questão do parafuso é que, obviamente, se a madeira não tiver, digamos assim, se não for madeira velha, se a madeira não tiver podre, ela dificilmente vai abrir. Tá? Então, se você bate prego, por exemplo, e coloca o concreto lá dentro, ainda tem uma chance de abrir, porque é prego, o prego é liso. Tá? Parafuso não, parafuso ele faz um travamento na madeira. Tá? Vou colocar ali. Eu coloquei um primeiro só para ficar de referência. Então faço assim, coloco uma ponta aqui, aí eu vou colocar o outro lá na outra ponta e depois vou vir preenchendo, beleza? Então, primeiro furo e depois coloco o parafuso. Aqui, 1 palmo mais ou menos cada um. E aqui, ó, vantagem do parafuso é que você vem ajustando também. Se precisar abrir um pouquinho mais, fechar.
colocar aí, ó. Aqui essa caixaria aqui, ela vai entrar por baixo da viga, então ela não pode ser fechada agora, ela vai ser fechada na hora que tiver lá no local. Tá? E também, como eu disse, o parafuso ele trava, ele repuxa a madeira, então por mais que às vezes a madeira está um pouquinho torta, na hora que você monta, ela fica bem alinhadinha. Tá? Então aqui ele vai encaixar desse jeito na ferragem, no caso o treliço que eu estou utilizando, e pelo outro lado eu faço fechamento. Daí eu venho com a outra tábua, vou colocar aqui, tá? Vou colocar em cima ali e parafusar, tá? Aí. Beleza? E assim, eu acho que, igual eu mencionei, depois na hora de desmontar a mesma coisa, parafusadeira, remove e você reutiliza todos os parafusos novamente, não quebra a tábua, não deixa, como é o caso de prego jogado, com madeira, com pedaço de madeira, com prego jogado pelos cantos, tá? Então fica essa dica, ó, caixaria com parafuso, tá? Como eu mencionei, você pode utilizar ou a bateria ou até mesmo elétrica. Tem as furadeiras que tem opção de reverso, que funciona como uma parafusadeira também, tá? Mas a questão de ter duas, se for fazer semelhante, é que com uma você vai fazendo a furação de referência e com outra você vai colocando. Já que se for utilizar só uma, ou você coloca o parafuso direto na madeira, tá? Que é perfeitamente possível, ou você vai ter que tipo furar e depois trocar para colocar a Phillips para fazer o aperto dos parafusos, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, em breve estarei postando mais vídeos. Falou?